de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Ainda estou me recuperando da voz, da garganta. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 23 até o 29. Glória a Jesus. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 23 até 29. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Verso 25. Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Verso 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Verso 27. Vês aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas. Verso 28. A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem, olha só o que ele está dizendo, porém ainda não achei um homem entre 1000, achei eu, mas uma mulher entre todas, esta não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscam muitas astúcias. Amém. Senhor, nós te damos graça pela leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é a sabedoria que procura e o coração que não se encontra. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Eclesiastes, às terças-feiras, não é? Bom, meus irmãos, existe uma história de um velho pescador cubano. O nome dele era Santiago. E esse homem, ele sai um dia para pescar depois de uma suposta maré de azar, Macleio. E esse idoso fica 84 dias sem pescar absolutamente nada. 84 dias. Até que no final desses 84 dias ele consegue pegar um grande peixe. E quando ele pega esse peixe, ele é chamado de um espadarte. É um peixe enorme, um peixe tão grande que ele é maior do que o barco dele. E ele então não consegue colocar o peixe dentro do próprio barco. E então ele trava uma verdadeira luta contra esse grande peixe. Porque o peixe não queria ser, obviamente, fisgado. E são 3 dias e 3 noites ele lutando contra o peixe em alto mar,
ele já está cansado, ele está sozinho, ele está com as mãos totalmente cortadas já, de tanto que ele lutar, puxa para lá, puxa para cá, onde o peixe se recusa a soltar e ele também se recusa a soltar aquele peixe. Bom, até que num determinado momento, ele ganha a luta contra o peixe. Ele vence. O peixe morre. Mas chega, o peixe é grande demais para colocar dentro do barco. Então o que ele faz? Ele amarra o peixe do lado de fora do barco. Deixa ele na água, o peixe morto. Mas ele não tem como fazer, é o que ele tinha para fazer. Ele amarra o peixe ali. E então começa finalmente o caminho de volta para casa, para mostrar para as pessoas que um homem com aquela idade ainda podia fazer grandes feitos. Só que tem um porém. O peixe estava morto, não é isso que eu falei? O peixe começa a liberar sangue no mar. O que acontece quando há coisas mortas no mar? Vai atrair outros predadores. Muito bem. Outros predadores. Tubarões começam a aparecer e no ler do livro ele até consegue impedir um ou outro ali. Mas aos poucos os tubarões vão tirando um pedaço por vez. Um pedaço por vez. E mordida após mordida, eles vão devorando todo o espadarte do barco. E Santiago, vendo aquela situação, já não tinha mais forças para lutar contra os tubarões. Ele usou o remo como proteção, usou arpão, faca improvisada, e ainda assim, nada disso foi suficiente. Quando ele chega na praia, a única coisa que sobrou foi o esqueleto. A única coisa que sobrou amarrado ao seu barco já não é aquele grande peixe da sua vida. É só o esqueleto, a espinha dorsal, a cauda e a cabeça e nada mais. Essa história é contada por um escritor chamado Hemingway, no livro O Velho e o Mar. E essa história, ela é, na minha opinião, uma das imagens mais exatas que a literatura já produziu para um certo tipo de tragédia humana. E não estou falando aqui de uma tragédia de quem nunca lutou. Eu não estou falando aqui de uma tragédia de quem perdeu por falta de, por exemplo, disciplina. Eu estou falando aqui de uma tragédia de quem lutou com todas as suas forças, com alguém que lutou com todas as forças que o homem pode reunir. Ele venceu a batalha certa e ainda assim voltou para casa com as mãos praticamente vazias. Porque alguma coisa no próprio caminho da vitória devorou aquilo que ele tinha conquistado. Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 7, do verso 23 ao 29, é o mesmo relato. É o relato de uma pescaria exatamente assim. Só que aqui no texto de Eclesiastes capítulo 7, quem pesca não é um peixe. Quem pesca é a própria sabedoria. E o que sobra nas mãos do pregador, como ele se apresenta aqui em Eclesiastes, ao final da pescaria mais disciplinária que o homem já fez, e é exatamente o que Santiago viu lá, é só o esqueleto, a confissão de que aquilo que ele perseguiu a vida toda, com tanto rigor, escapou por entre os seus dedos. Mas antes de nós olharmos esse texto com detalhes, antes de nós penetrarmos nas entrelinhas dessa perícope, nós precisamos saber em que fase, em que momento nós estamos dentro do livro de Eclesiastes. Porque um texto arrancado do seu lugar, no argumento, por exemplo, pode se tornar outra coisa. Então nós vamos olhar aqui toda a história. Nós já estamos há um ano pregando o livro de Eclesiastes. Então veja,
No capítulo 1 de Eclesiastes, desde o seu capítulo 1, o autor do livro de Eclesiastes, que ele vai se autodeclarar de o pregador, ele está conduzindo uma certa pesquisa, ele está conduzindo uma investigação. O autor de Eclesiastes, e ele vai demonstrar como que ele conduziu essa investigação, e ele fez isso testando. Por exemplo, no capítulo 1 de Eclesiastes, nos versículos 12 a 18, o autor de Eclesiastes, ele testou o conhecimento. No capítulo 2, nos versos 1 a 11, ele testou o prazer das grandes obras. No capítulo 2, do verso 12 ao 17, ele testou a sabedoria, comparando a sabedoria com a loucura, traçando a diferença entre o sábio e o louco. No capítulo 2, ainda no verso 18 até o 26, ele fez um outro teste. Ele testou o trabalho e o que resta. No capítulo 3, o famoso capítulo 3 de Eclesiastes, para todas essas coisas há tempo determinado debaixo do sol. No capítulo 3, dos versos 1 até o verso 15, ele testou os tempos determinados por Deus. E no capítulo, mesmo no capítulo 3, no verso 16, até o capítulo 4, verso 3, o escritor de Eclesiastes, conhecido por Salomão, ele fez um outro teste. Ele testou sobre as injustiças dos tribunais e também a opressão social. No capítulo 4, verso 4, até o capítulo 5, verso 7, o escritor de Eclesiastes testou também a riqueza, a companhia e a religião formal. E do capítulo 5, verso 8, até o capítulo 6, verso 12, ele testou de novo essa ideia de riqueza e a ideia de quem desfruta essa riqueza. Bom, meus irmãos, e ao longo do capítulo 7, que é o que nós estamos pregando aqui já há algumas semanas, ao longo do capítulo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, ele testou primeiro o nome, depois ele testou o luto, depois ele testou a paciência, ele testou a sabedoria, como ela é comparada ao dinheiro, a soberania de Deus sobre dias bons, lembra disso? Dias ruins. E por fim, no sermão passado, pregado pelo nosso seminarista Henrique, ele vai testar o quê? Dos versos 15 até o 22. Essa perícope do verso 15 ao 22, ela é muito importante, porque para nós entendermos o capítulo 7, verso 23 ao 29, que é o nosso sermão de hoje, nós precisamos do sermão passado. Veja, a razão desses versículos 23 até o 29 existir está ali, nos versículos 15 a 22. E veja comigo aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, vamos voltar um pouco, o versículo de número 15. Veja o que o escritor de Eclesiastes vai observar. Ele vai observar algo que fere o coração de qualquer pessoa que ama injustiça. O que ele diz aí? Ele diz assim, ó: há justo que perece na sua justiça. Não é isso que está escrito aí? Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Veja que aqui, meus irmãos, o mundo é descrito como moralmente desconcertante. O bem nem sempre é recompensável. O mal nem sempre é punido. Você sabe disso. Quantas pessoas praticam a maldade, fazem coisas erradas e parece que nada acontece com elas. Por outro lado, você olha às vezes para a sua própria vida, paga suas contas, paga seus impostos, faz tudo direitinho e tudo é mais difícil para você. E o outro que vive errado, vive de golpe, parece que as coisas estão sempre fluindo para o lado dele. Não é verdade? Então o que o Salomão está dizendo aqui é exatamente isso. Nem sempre o bem é recompensado e o mal nem sempre é punido. E a resposta que ele vai oferecer aqui, naquele momento do capítulo 7, do 15 em diante, é o seguinte: é uma resposta de prudência. Olha o que ele vai dizer no versículo 18. Ele diz assim: não sejas justo demais, e nem seja ímpio demais.
Mas teme a Deus, porque quem teme a Deus, ele diz, escapará de ambos os extremos. Veja que isso aqui, na verdade, é uma resposta sábia, mas é uma resposta que deixa, meus irmãos, uma pergunta pendurada no ar. É uma resposta que deixa a gente até sem resposta. Entende? Isso aqui que ele está dizendo. Na verdade, o que ele está tentando responder é a seguinte pergunta: bom, se eu devo temer a Deus para escapar dos extremos, é isso que ele está dizendo. Se eu devo temer a Deus para não ser justo demais e nem ser ímpio demais, aí vem a pergunta: será que eu tenho dentro de mim a retidão necessária para ser esse homem temente a Deus o suficiente, equilibrado, justo o suficiente? Será que eu tenho essa retidão toda dentro de mim? Será que você tem essa retidão toda? E é exatamente essa pergunta que ele vai responder no texto de hoje, né? É o versículos 23 até o verso 29. Será que nós temos a retidão suficiente, necessária, para ser esse homem temente a Deus? Nem justo demais, nem ímpio demais? Bom, e aqui no texto que nós lemos, o pregador, como ele é reconhecido no livro de Eclesiastes, ele larga o barco no mar dos outros e lança no mar do próprio coração. E é aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, nessa unidade, que ela vai se tornar o que eu vou chamar aqui de dobradiça mais importante de todo o livro de Eclesiastes. Porque aqui, o texto que nós vamos ler agora, que nós lemos hoje, na verdade, ele fecha uma longa investigação que ele começou lá no capítulo 1. E a partir do capítulo 8, que é o próximo sermão em diante, onde o livro agora vai tentar nos ensinar a viver, como viver debaixo de reis injustos, debaixo de juízos que demoram, num mundo onde o próprio pregador, que é o autor de Eclesiastes, vai dizer mais tarde, ele vai dizer assim, lá no capítulo 8, verso 14, há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Mas é aqui, no capítulo 7, do verso 23 ao 29, é que está a tese de toda a mensagem nessa noite. E ouça com atenção o que eu vou falar aqui para você. Salomão aqui está se recusando a dar o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? O passo de ensinar como suportar a injustiça do mundo. Porque o mundo é injusto. O mundo é extremamente injusto. Muito injusto. Ou seja, antes de fazer primeiro uma pergunta ainda mais desconfortável que ele vai fazer. Qual é a pergunta que ele vai fazer aqui no texto? Ele vai dizer o seguinte: quem sou eu para exigir justiça perfeita de um mundo se nem eu mesmo sou perfeitamente justo? É isso que ele vai tentar responder aqui. Então veja, antes de ele reclamar do esqueleto que sobrou, do esqueleto que o mundo lhe devolve, igual aconteceu com a nossa história do pescador, ele precisa confessar, primeiro, o esqueleto que encontra dentro do seu próprio coração. Portanto, meus irmãos, esta noite, nós não vamos sair daqui com reflexões fáceis, não. Essa noite, nós não vamos sair daqui, por exemplo, com um verniz devocional. Não vamos fazer isso, cobrindo uma ferida que o texto aqui está expondo para nós nessa noite. Nós vamos, junto com o autor desse livro, descer ao fundo da própria investigação que ele fez. E junto com ele, nós vamos fazer a mesma pergunta, com a mesma honestidade implacável que ele exigiu dele mesmo. O que sobra quando a razão humana mais disciplinada vai pescar a própria integridade e os tubarões da queda já passaram por ali primeiro? O que sobra? E o texto dessa passagem, o texto hebraico, ele é maravilhoso, porque as palavras que ele vai usar aqui possuem um campo semântico extremamente concentrado. A própria palavra, você percebeu quantas vezes aparece a palavra achar aí no texto?
Olha de novo aí, Eclesiastes, capítulo 7, do verso 23 em diante. Veja quantas vezes ela vai aparecer no texto. Por quê? Meus irmãos, a palavra hebraica aqui, que significa achar, encontrar, ela vai aparecer 6 vezes aí no texto. 6 vezes. Ou seja, o escritor, ele está numa procura. Ele está caçando alguma coisa, uma disciplina de quem não aceita respostas muito fáceis. Ou seja, o que importa no fim não é o que ele procurou, mas é o que ele achou quando ele procurou. E aqui no texto, a própria perícope se divide com clareza, seguindo o relato em primeira pessoa. Veja, versículos 23, 24, 25. Primeiro, nos versículos 23 a 25, ele vai demonstrar qual foi o método que ele usou para buscar. Veja, Salomão decide investigar tudo com rigor quase científico. E ele confessa o seguinte, que a sabedoria definitiva está muito longe, mesmo para os homens mais sábios. Nos versículos 26 a 28, é o que ele encontrou do que ele procurou. Veja, olha os versículos 26, 27 e 28. O que ele encontrou lá? Na investigação que ele fez, ele vai descrever a coisa mais amarga que ele achou. Ele diz que, pesquisando exaustivamente, ele não conseguiu encontrar o quê? Um único humano plenamente reto. Não encontrou ninguém, exceto. E terceiro, no verso 29, ele vai dar o diagnóstico final. O diagnóstico final, na verdade, é a raiz de tudo isso. Ele diz que não está fora do homem, mas dentro dele. Ele vai encerrar o texto, no verso 29, dizendo que Deus criou o homem reto. É esse que é o 29 aí, verso 29? Deus criou o homem reto, mas foi no homem que se desviou. Portanto, meus irmãos, a pergunta que esta perícope coloca diante de mim, de vocês que estão aqui essa noite, você que nos assiste, é exatamente a pergunta que está por trás de toda dor que eu e você sentimos quando a vida não sai do jeito que a gente planejou. Nós queremos o quê? Justiça, não é assim? Nós queremos justiça. Nós queremos que o mundo trate cada um de acordo com aquilo que merece. Já ouviu essa frase por aí? Cada um tem o que merece? Exatamente. Mas antes de a gente exigir isso do mundo, esse texto aqui nessa noite, ele nos obriga a perguntar algo para mim e para você. Se Deus hoje investigasse o seu coração, o nosso coração, com a mesma disciplina com que investiga o mundo, o que ele encontraria? É isso que nós vamos falar. O texto naturalmente tem 3 divisões, e em primeiro lugar, eu quero destacar aqui o seguinte: a sabedoria que procura e confessa o seu próprio limite. Leia comigo mais uma vez, versos 23, 24 e 25. Por que eu quero ler esses versículos? Porque esses 3 versículos resumem todo o método por trás da longa investigação que vem desde o capítulo 1. Ou seja, não é um assunto novo, é uma confissão metodológica que estava por trás de tudo aquilo que foi dito lá desde o capítulo 1. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus, está lá: tudo isto provém pela sabedoria. Disse: sei sabedoria, mas ela está longe de mim. Longe está o que foi, e o profundo, quem o achará? Eu me envolvi e apliquei meu coração a saber, e a examinar, e a buscar a sabedoria, e a razão de tudo, e a conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é o quê? Verso 25, loucura. Veja que Salomão aqui faz uma afirmação que parece contraditória, mas não é. O que ele está dizendo aqui? Ele diz que tem sabedoria. Ele diz que tem sabedoria. Ele diz, sei sabedoria. E da mesma
mesma respiração aqui no texto, ele diz que a sabedoria está longe. Como que ele tem se ela está longe? No mesmo texto que ele diz que sabe que tem, ele diz que ela está longe dele. Isso aqui, gente, é a marca de um homem que chegou ao topo de tudo que a razão humana pode alcançar. E exatamente por isso ele pode olhar para trás e medir com precisão tudo que ainda falta, porque ele era um homem que teve tudo. Salomão teve tudo. Dinheiro, tudo. Isso aqui não é um discurso de um ignorante. Não, um ignorante está falando isso aqui. Isso aqui é um discurso do único tipo de pessoa que tem autoridade para dizer o seguinte: isso aqui tem limite. Isso aqui, minha gente, é alguém que chegou até o limite das coisas, alguém que viveu tudo. No versículo 25, se você está com a sua Bíblia aberta, o texto hebraico aí, ele vai empilhar uma sequência de verbos, né? O verbo conhecer, você achou essa palavrinha aí? Conhecer, examinar, buscar, não é isso? O verso 25 ele vai empilhando esses verbos: conhecer, examinar, buscar. A palavra traduzida aí por examinar é a mesma palavra usada lá em Números 13, por exemplo, para descrever, sabe o quê? Os espias que exploraram a terra de Canaã antes de conquista. Ou seja, foi uma operação deliberada, sistemática, de reconhecimento total do território. Não foi um passeio casual. Ele usa essa mesma expressão. Isso é importante aqui no texto, sabe por quê? Porque muda completamente o tom do versículo 25. Salomão aqui não está, minha gente, divagando, cansado, à beira de desistir. O verso 25, ele está fazendo uma expedição, de fato, de reconhecimento da própria condição humana, território por território, e ele faz isso com a mesma seriedade de quem manda, por exemplo, espiões para mapear o território inteiro antes de tomar uma decisão. Veja, e é exatamente essa disciplina, esse rigor que ele está falando aqui, que torna o resultado dessa busca dele aqui no verso 25 tão digno de confiança, quando ele relatar, por exemplo, nos versículos seguintes, o que ele encontrou. Tem um outro detalhe aqui ainda nesse texto. Sabe o que acontece? Há um detalhe aqui que rende um fruto direto para nós. Qual é o objeto da busca? Aqui na língua hebraica, é da ideia de sabedoria e cálculo. Como assim, gente? Ele não está atrás apenas aqui de uma intuição vaga sobre o que é a vida. Salomão está querendo saber qual é a lógica que sustenta tudo. O porquê estrutural por trás das coisas. Ele quer saber a contabilidade exata que faz o mundo das coisas fazer sentido. E é exatamente esse desejo de conhecer o porquê das coisas, que fazer as coisas, as contas baterem e fecharem. Veja, que todos nós às vezes sentimos que a vida não faz o menor sentido. A gente planeja tudo e às vezes sai tudo errado. Já aconteceu isso com você? Quando a doença chega sem avisar, quando a gripe, a garganta inflama sem você menos imaginar. Ou quando o esforço que você faz, você estudou, mas não passou no concurso. Você planejou a sua semana, você fez tudo, mas as coisas não saem do jeito que você pensou. Ou quando você olha, por exemplo, aquela tragédia recentemente na Venezuela, vários e vários inocentes sofrendo, enquanto isso nos Estados Unidos uma Copa do Mundo está rolando, enquanto tem uns ganhando milhões, festejando um jogo, famílias inteiras inocentes estão perdendo suas vidas por causa de uma tragédia. Veja, meus irmãos, isso nos faz refletir. Quando o esforço não é recompensado, quando o inocente sofre e o culpado prospera. Você vê aquela pessoa que vive uma vida errada, se dando bem, fluindo, prosperando. E qual é a primeira coisa que o coração humano pensa?
você olha para tudo isso e você pensa o quê? Eu quero entender o cálculo disso. Não é assim? Eu quero entender essa matemática. Eu quero que as contas fechem. Porque eu estou na igreja, nego a minha vontade, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, busco o Senhor, e parece que o mundo da minha volta está de cabeça para baixo. Eu olho para a janela, eu vejo meu vizinho que não está nem aí para as coisas de Deus, e parece que a vida dele flui. Você vê uma tragédia como a da Venezuela, de crianças, muitas crianças perderam a sua vida, e você fica, meu Deus, por que tanta gente boa morre, tanta gente ruim, continua vivendo como se nada tivesse acontecido? Aqui, ele está demonstrando essa mesma fome. Ele quer saber o cálculo disso. E ele foi atrás dessa resposta com toda a disciplina disponível ao ser humano. E aí o que acontece? Essa busca que ele faz, de algum modo, vai nos levar para o livro de Jó, lá no capítulo 28, onde a pergunta que aparece lá é o seguinte: onde achará sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? E qual é a resposta lá? A resposta final, minha gente, é que ela está escondida dos olhos de todo ser vivente. E ela é conhecida apenas por Deus. O que o texto está nos ensinando, que Salomão está tentando fazer aqui em tempo real, e claro, em primeira pessoa, exatamente a mesma pergunta de Jó, e ele vai chegar na mesma parede que Jó chegou. Meus irmãos, isso mostra com muita clareza a doutrina de que a razão humana, mesmo usada com toda a disciplina, experiência e excelência possível, toda a razão humana, ela tem limite estrutural que ela não pode ultrapassar. E não é que a sua mente, que a razão seja inútil. Salomão aqui usa com extraordinária competência. É que a nossa razão, ela é insuficiente para sozinha alcançar aquela sabedoria que salva e que explica todas as coisas. A nossa confissão de fé de Westminster, por exemplo, vai ensinar que o homem caído precisa da luz da palavra e do Espírito para alcançar aquilo que a razão por si só não consegue atingir. Santo Agostinho, nas suas confissões, ele vai descrever precisamente a mesma coisa, vai relatar sua própria busca filosófica antes da conversão. Ele vai dizer que toda a sua formação intelectual o aproximou da verdade sobre Deus, mas não foi capaz por si mesma, não foi de alcançá-la. Ou seja, ele via o alvo de longe como quem vê uma terra do alto de uma montanha, mas ele precisou de algo muito além da própria capacidade de raciocinar para finalmente ele ter um encontro com Deus. Você deve estar ouvindo tudo isso, deve estar pensando assim: tá bom, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver, gente. Porque quem sabe, você que me assiste, você que me ouve, você que está aqui nessa noite sentado, quem sabe você tem sofrido muitas coisas na sua vida. Quem sabe a vida não saiu como você planejou. Portas se fecharam, diagnósticos chegaram, relacionamentos acabaram, algum projeto que você tinha desmoronou. Às vezes seu filho se desviou. E a primeira coisa que o seu coração, o nosso coração faz é perguntar o quê? Senhor, por quê? Não é isso? Por que, Senhor? Porque você e eu, a gente acha que se nós entendemos o suficiente, a gente acha que se a gente calcular o suficiente, a explicação vai acontecer. E aí, quando a explicação acontecer, por que tudo acontece? A gente acha que se tiver uma explicação, vai ter paz. E eu preciso dizer para você hoje, com toda a seriedade que esse texto exige, a explicação não vai chegar do jeito que você espera. Não porque Deus seja cruel, mas porque o próprio texto aqui, o
próprio escritor, o próprio Salomão, o homem mais qualificado do ponto de vista vivido, que já viveu, o homem mais qualificado que já viveu para fazer essa investigação, ele foi atrás dessa investigação, ele foi atrás dessa explicação, e ele foi atrás com toda a disciplina que o ser humano pode reunir. E depois ele pesquisava ali, cálculo a cálculo, depois ele calcular ponto por ponto, qual foi a resposta que ele disse? Está longe de mim. Se o próprio Salomão, que era o mais sábio, fez as contas na vida e a conta não fechou, você não vai fechar. Não hoje, não sozinho. A conta nunca vai fechar. Não vai fechar. E há algo aqui no texto ainda mais urgente, que precisa ser dito aqui antes da gente terminar. E precisa ser dito aqui diretamente para você, sem rodeios. Quem sabe há pessoas aqui entre nós ou nos assistindo, pessoas que substituíram, trocou a fé por análise, que ficam passando horas examinando cada ângulo da sua situação. Não, mas se sempre fosse assim, mas se fosse assim, tentando explicar, verificar cada detalhe que poderia explicar por que as coisas são como são, e chamam isso de espiritualidade. Isso não é espiritualidade. É o mesmo método que o texto aqui fez e vai levar ao mesmo resultado. E Salomão fez isso aqui com muito mais disciplina do que nós. E depois de ele fazer toda essa pesquisa, ter chegado ao limite, o que ele disse? Eu não consegui chegar lá. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer aqui antes da gente terminar. Pare um pouco. Pare. Ouça. Deus não está te pedindo para que você feche as contas antes de você confiar nele. Deus está nos pedindo que você confie nele, exatamente porque as contas não batem. Você precisa confiar em Deus. A fé não é uma conclusão de uma investigação bem sucedida. A fé começa exatamente aonde a investigação para. Você já examinou, você já pensou, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Agora é a hora de você se render e dizer, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu não entendo porquê, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque as coisas não estão fluindo, mas as coisas nunca vão fluir, porque não te cabe saber dessas coisas. O que cabe a mim e a você é depositar em Deus a nossa confiança. Meus irmãos, e você que me assiste, talvez você ainda se orgulhe da sua capacidade de entender a vida, que acredita ser aquele tipo de pessoa. Às vezes a gente tem essa imagem nossa, né? De ser aquele tipo de pessoa que sempre encontra o porquê das coisas, que sempre tem uma explicação racional, que sempre sabe calcular qualquer situação. Ei, Salomão também fez isso. E ele fez isso muito antes de você, muito mais do que você, com mais diligência do que você. E qual foi a conclusão dele? Ele diz, olha lá o verso 23. Tudo isto proveio pela sabedoria, e eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Ela ainda estava longe de mim. Você precisa chegar a essa mesma conclusão. Mas você ainda não disse isso. E enquanto você não chegar na mesma conclusão, a sabedoria verdadeira vai continuar sendo exatamente o que ele disse aqui que era: longe. Que Deus nos ajude a encontrar o caminho. E só Ele pode nos conduzir. Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente continua com a parte 2.
versos 26 a 28. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é santo. Às vezes queremos buscar explicações onde não há explicações. Às vezes queremos deduzir coisas, queremos entender coisas, quando na verdade nosso coração precisa repousar na certeza daquele que cuida de nós, daquele que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma. Nós lemos aqui, Senhor, o Senhor é bom, mas que o Teu Espírito possa nos conduzir, de modo que, mesmo que as contas não fechem, e elas nunca vão fechar, mesmo que eu não consiga entender, eu nunca vou entender, mas que eu possa, no meio disso tudo, aprender a confiar naquele que tem controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.